Bom, sobre as eleições, né? Essa semana nós tivemos novidades sobre as eleições também. O PCdoB lançou a candidatura de uma moça muito bonita, a imprensa gostou, né? Falaram bem dela e tal. Manuela Dávila. Bom, primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte, o pessoal deu uma disfarçada, ela mesma falou que o PCdoB já tinha lançado candidato à presidência 2 vezes. Mentira. O PCdoB nunca lançou nenhum candidato à presidência da República. O PCdoB foi fundado em 1961, se não me engano, e de 1961 até 2017, nunca nem cogitou de lançar nenhum candidato à presidência da República. Né? Primeiro o PCdoB apoiou os candidatos do PMDB, e depois o PCdoB apoiou os candidatos do PT. Né? E essa é a verdade. Então, aí nós vemos a gente não sabe se a gente se diverte ou se a gente fica horrorizado, mas você vai na imprensa e você vê o pessoal do PT falando o seguinte, é bom lançar um candidato de esquerda. Aí como eu sou meio bobo, né, e o pessoal é exageradamente esperto, eu parei para pensar, mas por que seria bom? Porque, a princípio, né, se você lança 2 candidatos do mesmo bloco político, praticamente, você vai dividir os votos desse bloco político entre os 2 candidatos. Por que isso aí seria bom? Aí ninguém consegue explicar, né? A grande explicação para tudo na eleição, que mostra a falta de imaginação da direita e tudo mais, é aquilo que a direita fala. Seria bom para o debate, né? Eu já vi matérias assim. E tem o Bolsonaro e o Lula, mas assim o debate não fica bom. Então você fica com a impressão, quando você lê a imprensa, de que a preocupação da imprensa é que haja um bom debate. Sendo que, na verdade, não tem debate nenhum. A eleição é 1 mês de eleição. Você mal consegue saber quem são os candidatos que estão concorrendo na eleição. Ninguém quer saber do debate. Aí os dirigentes do PT, seguindo essa explicação totalmente sem pé nem cabeça, saíram com a história de que é bom para o debate. Mas o problema da eleição não é o debate. O problema da eleição é ganhar a eleição. Né? Debate dá dentro, sei lá, chama um seminário se você quer debater. Que debate é esse? O fato é que os dirigentes do PT, eles estão naquela situação de não querer falar o que realmente está acontecendo. Que é o quê? De um ponto de vista geral. Ao mesmo tempo que a burguesia procura várias saídas para a situação de crise em que o golpe está metido, uma dessas saídas, evidentemente, é a eleição. Para a burguesia seria a melhor de todas as saídas, se for possível viabilizar essa saída. Então, o que acontece? Como a candidatura Lula aparece como sendo uma candidatura fortíssima, eles vão usar um esquema de tirar votos dessa candidatura. É preciso dispersar os votos, é preciso impedir que a oposição ao golpe de Estado apareça como uma candidatura unitária, que é a tendência com a candidatura do Lula. Então, nós já temos aí a candidatura do Ciro Gomes, e agora apareceu a candidatura do PCdoB. É um esquema que nós já vimos, né? Eu aconselharia todas as pessoas a analisar, nós já falamos disso daqui algumas vezes, mas eu aconselharia o pessoal a estudar o que aconteceu na eleição de 1989. Né? Na eleição de 1989, o Brasil estava numa situação política e econômica muito parecida com a atual. Crise econômica, naquele momento a crise econômica se manifestava como uma crise de hiperinflação e um governo com uma aprovação baixíssima. Não conseguia ser tão ruim quanto o do Temer, porque também não tinha dado nenhum golpe de Estado. Só tinha fracassado totalmente como governo, que era o governo Sarney. Bom, aí, do ponto de vista da classe operária, né, aparece a candidatura
natural, né, lógica, do Lula pelo PT. O PT naquele momento agrupava praticamente toda a esquerda nacional, com exceção do PCB e do PCdoB. Né? Então, como é que a burguesia tratou o problema? A burguesia, primeiro, lançou um candidato avulso, que está difícil agora. Um candidato que eles tiraram do bolso do colete, que foi o Collor, que era um vigarista da política tradicional, assim como qualquer outro que a gente já tenha visto, mas que era muito desconhecido. Ele era governador de Alagoas e passava debaixo do radar político geral do país, né? Quer dizer que ele era uma pessoa, na realidade, insignificante. Foram buscar ele porque ele era justamente desconhecido. Ele era do PMDB, o partido que estava fundando. Ele trocou de partido um pouco antes, era parte da manobra, né? Entrou num partido que existia na época, que chamava Partido da Juventude, uma legenda de aluguel, que ele vai transformar depois em Partido da Renovação Nacional. E aí a imprensa, em conjunto, solidamente começa a fazer uma campanha imaginária sobre o Collor, que ele era uma sumidade, que ele era moderno, que ele era o caçador de Marajá, o inimigo número 1 da corrupção no mundo. Criaram um ser imaginário, parecia assim uma história das 1001 noites, né? Aí ele, que é um ator, né? Ele desempenhava o papel. Daí tinha lugar que ele ia, falava frases de efeito, tipo Dória. O Dória dá para perceber que ele é uma espécie de marionete, né? Que tem alguém assim que fala, vai lá e fala que se veste de gari e tal, põe ele de gari, daí o cara pega o bonequinho com gari. Você vê que ele não tem nada na cabeça, o Dória, que tudo é um esquema de marketing de uma empresa por detrás dele. Daí o cidadão do marketing fala, vamos lançar essa ração aqui de cachorro para as crianças e tal, que vai pegar bem e tal. Aí, essas coisas do Dória. Né? Provavelmente ele não está com a melhor empresa que ele poderia ter. Mas pode ter certeza que no caso do Collor, a empresa era de primeira, que fazia o trabalho lá, e a imprensa, né, Rede Globo e tudo, aquela enorme campanha, porque ele isso, porque ele aquilo, colocaram o Collor para falar dentro de uma biblioteca, né? O cara deve ter lido nenhum livro na vida dele. Apresentaram ele como grande intelectual. Era uma farsa total, uma farsa total. E ele era macho, e ele era corajoso, e ele era elegante também, daí mostravam ele, as preferências dele eram tudo coisas caras, um teatro horrível. Do outro lado, Lula, que é o Lula que a gente conhece até hoje, né? E que era apoiado pela esmagadora maioria da classe operária brasileira, dos sindicatos, tudo. Então, você, na eleição, eu participei da eleição, fiz campanha para o Lula, tudo, você se sentia no meio de uma farsa. De um lado, você tinha um candidato que era um representante das organizações populares reais. Lula fazia um comício, enchia de gente, né? Tudo militante e tal, gente politizada e tal. O Collor, o comício dele era uma empresa de marketing, trazia alguns figurantes lá para fazer um comício, que ele não tinha apoio de ninguém. Então você sentia que, contra um candidato, que era a escolha da preferência popular, criaram uma figura que era um holograma político. Ele não existia de fato, não era nada. Né? Por isso também depois ele caiu com tanta facilidade, porque ele era muito artificial. A hora que ele se indispôs com a burguesia falou, chega de você já cumpriu seu papel, já encheu muito o saco aqui, vamos partir para a próxima. Bom, como é que eles conseguiram fazer o Collor ganhar? Porque só essa campanha não bastava. Né? E o segredo da coisa era o seguinte, Collor tinha que chegar em primeiro para o segundo turno das eleições. Porque se chegasse em primeiro Lula, chamaria a atenção de toda a população a possibilidade da vitória popular.
E a vitória popular significava o quê? Significava que você tem um candidato que está relacionado com a luta pelo salário, pelo emprego, na luta pela terra, essa coisa toda. Então não podia deixar. Cresceria o entusiasmo, a campanha polarizaria de maneira extraordinária e seria um desastre. Então, o Lula precisava chegar em segundo lugar no segundo turno da eleição. Aí eles colocaram, né, Leonel Brizola. Leonel Brizola ganhou a eleição no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Saiu em primeiro nos dois estados, quer dizer, tirou muito voto do Lula, no caso. Colocaram Mário Covas, que era da ala, naquele momento, tinha-se a impressão de que ele era da ala democrática do PSDB, e colocaram Roberto Freire, do PCB, acho que naquele momento era PCB. Não era PPS ainda. Bom, com esses três, primeiro que os três tiraram muito voto do Lula, enquanto que os outros candidatos não tiraram o voto do Collor, porque eles eram candidatos fachada. Eles não tinham reduto eleitoral, não tinham nada. Então, só teve voto quem era para tirar voto do Lula. Aí o Lula chegou em segundo, no segundo turno. Aí o que acontece? Os três candidatos da esquerda, supostamente, eles estavam forçados a apoiar o Lula, porque o eleitorado deles queria apoiar o Lula. Mas em vez deles apoiarem o Lula, eles ficaram lá, precisamos chamar uma convenção, e precisamos ver se o programa do Lula é bom. Aí tem a famosa frase do Brizola, né? Depois de muita enrolação, o Brizola falou, nós vamos ter que engolir esse sapo barbudo. Quer dizer, o apoio era pior do que não apoiar, né? Se ficasse quieto era melhor. Então, o que acontece? Armou-se todo um esquema da burguesia para derrubar uma candidatura que a burguesia não queria de jeito nenhum. Por que a burguesia não queria? Isso é uma coisa que acaba sendo misteriosa para muitas pessoas. Por que não queria o Lula em 89 e aceitou o Lula em 2002? O Lula mudou? Não. O Lula mudou. Lula é o Lula. Logicamente, todo mundo muda. Mas falar que o Lula é uma pessoa substancialmente diferente do que ele era na época do ABC é falso. É a mesma pessoa. O problema para a burguesia era o conjunto da estrutura política que chegaria ao poder com o Lula. Então, por exemplo, o Lula daquela época não tinha aliados direitistas. Quer dizer, não tinha aquele peso, né? Você tem um negócio que tende a levantar voo, você coloca peso para ele não sair do chão. Não tinha aquele peso direitista. A Frente Popular daquele momento era PCdoB, que é um partido secundário, relativamente insignificante, e o PSB, que na época não era nada. Hoje é um partido burguês já com um certo volume, mas na época não era nada. E a classe operária e as massas populares, elas estavam num momento de mobilização e com uma grande expectativa no governo do PT. Então a burguesia olhou e falou, se esse negócio todo aí chega ao poder, é uma coisa dificílima de controlar. Pressão sobre o Estado vai ser enorme, a crise, papapá. Por isso teve toda a pressão que teve, que a campanha contra o Lula foi uma campanha muito forte, muito bem montada para que ele não fosse vencedor de jeito nenhum. Em 2002, não, o Lula já saiu com o Partido Liberal, do Zé Alencar, quer dizer, bastante lastro direitista. Já dava para perceber que ele tinha feito um acordo com vários setores da burguesia, então a burguesia falou, vamos tolerar esse governo aí. Pode ser que o governo traga algum problema, mas não vai ser uma coisa descontrolada, né? Logicamente que depois que quando eles achavam que o Lula ia ter um mandato só, o cidadão consegue 4, aí a coisa ficou... E a cada mandato, logicamente, que o grupo no poder vai aprofundando a sua política num determinado sentido. Agora,
o Lula voltou à posição que ele estava em 1989. Isso muita gente não entende. Por quê? Porque toda a burguesia está contra ele. A burguesia não quer o Lula de volta. Esse é o problema que nós temos que entender para a eleição. Por isso, todos os partidos que são ligados à burguesia vão se encaixar num esquema para impor uma derrota ao PT nas eleições. Isso é uma coisa que também os dirigentes do PT não conseguem entender. Como aconteceu em 1989. Então, por exemplo, Ciro Gomes, Manuela do PCdoB, isso daí é uma diretriz do conjunto da burguesia contra a candidatura do Lula. Não há dúvida nenhuma. Se você tem, por exemplo, vamos supor que o PSTU não queira fazer aliança com o Lula, que o PCO não queira fazer aliança com o Lula. Até aí, normal, porque o PCO não faz aliança com o Lula há várias eleições. Não apoia o Lula nem nada, lança candidato próprio. O PSTU também. Agora, o PCdoB, aí já é muito suspeito. Né? O que o PCdoB quer na eleição? O caráter da manobra é óbvio. Inclusive, a gente deve levar em consideração o fato de que, provavelmente, uma das candidaturas que vai ser lançada aí como balão de ensaio vai estar relacionada com o ex, entre aspas, militante do PCdoB, Aldo Rebelo. Né? Manobra um pouquinho mais complicada do que aparece à primeira vista. Para quem não acredita em teoria da conspiração, vamos acreditar que tudo é normal, que o PCdoB se reuniu, daí eles tiveram uma luz, né? Apareceu um anjinho comunista e falou, não seria o caso, pela primeira vez na história de vocês, depois de 70 anos, vocês lançarem um candidato à presidência da República? Olha a Manuela, que bonitinha que está aqui, vamos lançar ela e tal. Aí todo mundo olhou, né? Quer dizer, aqui nós temos um dado da situação que é muito importante e os dirigentes do PT não estão vendo. A burguesia vai juntar todas as suas forças, todos os seus recursos, todos os peões do jogo de xadrez da política para impedir que o PT volte ao governo. Essa que é a realidade. Seja pela via eleitoral, seja por outra via. Isso tem que fazer parte das coordenadas políticas de todo mundo. Eu vi aí gente falando assim, não, eu vou votar no Ciro porque ele é novo. Bom, ele não é tão novo assim, não. De fato, ele é mais velho do que andar para frente, né? Mas política é um palco de mágica, né? O cidadão pega assim um negócio lá, vira para cá, é outra coisa, o coelho se transforma numa cartola, a cartola se transforma no coelho, o coelho sai de dentro da cartola, o coelho volta para dentro da cartola e não está mais lá. É uma coisa muito louca, né? É isso daí que nós temos em termos de eleição, né? Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.